Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do YouTube do Mapa Concursos. Meu nome é Bruna, sou uma das mentoras do Mapa, apareço aqui em alguns vídeos de vez em quando e o vídeo de hoje então é para contar para vocês entre ônus e bônus o porquê que eu amo ser perita criminal e especialista e por que eu optei por essa área e quais são as vantagens e desvantagens que eu vejo do cargo para tentar ajudar o pessoal aí que é da área, especialmente da área, né, de farmácia, biologia, biomedicina e às vezes química, a decidir, né, se decide por um concurso de perito geral ou de perito específico. Então eu espero que esse vídeo de hoje ajude vocês nesse sentido, tá? Então, só para contextualizar, eu hoje em dia estou lotada no Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Na época que eu decidi iniciar meus estudos aqui para o concurso do estado, eu sou gaúcha, né, já resido aqui, sou nascida e criada aqui no Rio Grande do Sul. Então, na época que eu decidi começar o estudo para concurso, o último concurso para perito aqui do Rio Grande do Sul tinha sido para perito geral. Então, meu estudo, na verdade, começou com esse enfoque de perito geral, mas já sabendo que muitos colegas com a mesma formação que a minha tinham chances de ir para o laboratório. Quando o edital de fato saiu, então veio a separação então por áreas específicas de atuação, então biologia, biomedicina e farmácia ficaram agrupados dentro de um mesmo cargo. Então eu já vi que ali já tinha um direcionamento, comecei a estudar focado nisso. E o que eu notei de diferença, tá? Claro que desde o primeiro momento que eu comecei a estudar para concursos eu gostei, então era uma coisa que eu já estava imersa, já fazia, já vi um objetivo maior naquilo, então o pouco que eu tinha me organizado antes do edital sair, eu gostava muito de estudar, gostava daquilo que estava fazendo, mas a hora que abriu o edital para um concurso específico, nossa, daí para mim se tornou muito mais fácil, porque daí é um estudo muito mais direcionado, né, para aquilo que de fato depois tu vai ter chances de atuar ali, se tu for aprovado e passar para as próximas etapas do concurso. Então eu achei o estudo que o estudo ficou muito mais fluido quando é focado e não tendo que ficar estudando física, alguns outros conteúdos que, claro que a gente acaba indiretamente aplicando na profissão, mas que não ia ser meu foco, sabendo que eu poderia ir para o laboratório. Então, essa foi a primeira vantagem, que eu achei que o conteúdo pelo menos era mais aplicado à área de atuação e para mim, especialmente, foi algo mais cômodo de estudar, que me deu mais motivação para estudar. Então, aqui fica um ponto. O segundo ponto, então, depois de estar inserida na rotina, enfim, do trabalho em si, é justamente isso, assim, eu particularmente como perita, como trabalho, assim, eu sou metódica, eu gosto de ter uma rotina. Claro que o perito de laboratório não vai contar com uma rotina exatamente igual sempre, porque a gente tem, né, cada vez mais amostras diferentes, nenhum caso é igual ao outro, então rotina propriamente dito a gente não tem. Mas o que eu posso dizer assim é que eu consigo pelo menos chegar no meu momento de trabalho, executar todas as minhas atividades do dia, final do dia, desligo o computador, fecho minhas coisas, consigo vir para casa sem precisar ficar me preocupando tanto com aquilo. E conhecendo o meu perfil, eu já acho que se eu trabalhasse em algum outro setor, seja no plantão, né, atendendo locais de crime, ou na própria perícia ambiental, que é a minha área, né, de formação me permitiria trabalhar, talvez aquela coisa assim não ia ser tão nítida a questão de desligar as coisas e conseguir me desligar do trabalho. Talvez eu levaria trabalho para casa. Então, hoje em dia é algo que eu gosto de poder fazer. Então, mais um ponto positivo que eu vejo. O ponto negativo, então, para quem não gosta, assim, dessa questão de rotina pré-estabelecida, gosta mais de trabalhar ao ar livre, fazendo coisas diferentes, então daí talvez a questão do laboratório seria um ponto negativo, né? Então, cada um tem um perfil, então cabe a você que está estudando avaliar esses pontos positivos e negativos. Uma coisa que é interessante de se fazer claro que tem muito concurseiro que estuda, né, aonde passar, vai, né, independente que não tem preferência por nenhum estado, mas é bacana se elencar, né, alguns estados, né, ou por iminência de prova, que tem edital por sair, ou por proximidade com a região que já mora hoje em dia, né, a gente sabe que algumas pessoas têm algumas predileções, então, de repente fazer esse ranking de possíveis estados de atuação e verificar, buscar entender como é que o órgão funciona hoje em dia, né?
Claro que nada impede que o órgão sofra alguma mudança no regimento interno, que os cargos mudem, né? Que daqui a pouco se separe mais por área de formação, ou que todo mundo vire tipo um perito geral, podendo atuar em diferentes áreas. Então é interessante conhecer essas diferenças. Vou usar um exemplo aqui também que eu passei no meu período de estudos. Então, logo depois do Rio Grande do Sul, veio o edital de Santa Catarina, né? Que é o estado vizinho aqui da região sul. Em Santa Catarina, diferentemente aqui do Rio Grande do Sul, que a gente tem uma possibilidade de, digamos assim, de permutar entre diferentes departamentos do IGP daqui, por exemplo, nada impede que se um dia eu, Bruna, que fiz a prova, né, para o cargo ali dividido com, eu sou farmacêutica, dividido então com biologia e biomedicina, nada impede que eu vá para o departamento de criminalística, atue como perita em local de crime, que daqui a pouco, se eu decidir que para mim a vida no interior é melhor, eu posso ir pedir remoção então para uma cidade do interior, trabalhar lá também como perito, né, de local de crime, ou daqui a pouco ir para a divisão ali de perícias ambientais. Então a gente tem essa possibilidade de permutar entre diferentes departamentos, entre diferentes divisões do IGP. Claro que, né, trabalhando com coisas relacionadas à área, especialmente pensando aqui na capital, que a gente tem as coisas mais setorizadas. Mas Santa Catarina, diferentemente, o cargo de bioquímico, então lá, que abrangia os mesmos cargos aqui do Rio Grande do Sul, além de química e talvez engenharia química, engenharia eu não tenho certeza. Então esse sim era para perito bioquímico, então era para trabalhar especificamente em laboratório. E lá não existe essa possibilidade de migração. Então, claro que alguns veem isso como benefício, né? Uma vez que tu decidiu que quer trabalhar em laboratório, presta para bioquímico, vai trabalhar a tua vida inteira ali. Aqui no Rio Grande do Sul, dependendo do interesse da instituição, nunca se sabe, né? Em determinado momento, pode se faltar, se está sobrando perito aqui no laboratório, precisar de perito em outra divisão e eu ser designada para outra divisão. É muito difícil isso acontecer de forma forçada, assim, sem o servidor concordar ou desejar, tá? Mas pode acontecer, então dá pra ver isso também com dois olhos, né? O benefício de tu, de fato, ficar só no laboratório, que foi aquilo que tu escolheu, ou então o benefício de tu poder perguntar, se um dia tu cansar disso, dá pra ir pra outra área, dá pra desbravar outras áreas de atuação do perito criminal, como é exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Então, é bem interessante que se faça essa busca prévia para se entender como os órgãos estão funcionando no momento, como é que é a distribuição de cargos. Tem colegas, né, peritos das diferentes áreas que estão aqui nas redes sociais, seja aqui no YouTube ou lá no Instagram. Então, sempre os colegas estão dispostos a ajudar. Então, é interessante que se vá em busca. Às vezes tem grupos, né, de concurseiros que já tem mais informações. Então, antes de se atirar, digamos assim, num concurso para ir para outro estado e daqui a pouco, é perito geral, que é algo que eu não me identifico com local de crime, eu queria ficar só no laboratório, então é preciso dosar isso também na hora de escolher aonde se vai prestar a prova, aonde se deseja seguir uma carreira, né? Claro que em momentos quando tá mais esparso, não tem tanto edital saindo, é tranquilo, né? Vai prestando concursos, ganhando experiência de prova, enfim, mas na questão do direcionamento de estudo, às vezes um edital de perito geral pode ser bem diferente de um edital de perito específico, né? Então, às vezes é preciso ter esse foco, porque tem muito edital, às vezes, que sai próximo, então dá uma confusão mental. E aí, se tu já não tem essa decisão, essa análise previamente estabelecida, acaba que a gente se desestabiliza e aí acaba querendo abraçar o mundo, e isso não é positivo para muita gente, né? Porque a gente sabe que com o aumento do conteúdo, aumenta a desorganização e às vezes a gente tende a procrastinar, a ficar mais ansioso com isso. Então, essa ideia prévia de entender o ônus e o bônus de cada estado, de cada área de atuação, é interessante, tá? E também, como foi o caso de Santa Catarina, que às vezes aparece, né, para minha formação eu tinha tanta opção no mesmo edital de seguir para perito geral ou para perito específico. Então, na hora que um edital desse tipo sai, tu também tem que estar com a decisão já mais ou menos acertada, ou com o teu estudo já mais direcionado para um ou para outro,
para seguir estudando também sem tropeçar no meio do caminho, sem se atrapalhar com essa organização, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado. Para os meus colegas de profissão, farmacêutico, ou mesmo biólogo e biomédico, que tem, né, mais relação com a questão da formação, eu tenho a dizer que eu, como perita laboratorial, sou extremamente realizada, amo minha rotina de trabalho e, no momento, não trocaria isso por nada. Então, nunca diga nunca, né? As coisas podem mudar, mas hoje em dia eu posso dizer que trabalhar no laboratório é bastante gratificante. Apesar de ter um pouco da rotina, né, o meu início, meio e fim, nenhum caso é igual ao outro, especialmente na seção onde eu trabalho hoje em dia, que é a seção de drogas apreendidas. A gente sabe que o mercado de drogas está cada vez inovando mais, então a gente não pode se acomodar e esperar que vai ser só rotina, porque a perícia criminal exige um aperfeiçoamento constante, um estudo constante por conta do perito. Afinal de contas, é uma profissão extremamente baseada na ciência, né, em evidência científica, então a ciência está sempre avançando, a perícia também, e nós, por consequência, também precisamos fazer isso, certo? Então, independente da área de atuação, né, se é laboratório, se é perito geral, independente do que é, a gente tem que estar sempre correndo atrás da máquina e buscando mais conhecimento, buscando entender mais as tecnologias e o avanço, né, que assim como a ciência avança, o crime também avança, então a gente precisa ter esse jogo de cintura. E eu espero que eu tenha ajudado, né? Dá pra ver que, falando um pouco da profissão, o olho brilha, eu divulgo muito, eu exalto muito a profissão, porque é uma profissão muito legal. E para vocês que estão estudando, eu espero que esse vídeo também, além de ajudar a decidir entre perito geral ou perito específico, né? Pode ser o pessoal de outras áreas que esteja assistindo esse vídeo também, mas eu normalmente falo pela minha área de formação, né, que é o que eu tenho mais propriedade para falar, mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado e quem sabe motivado vocês ainda mais aí na trajetória de estudo para seguir firme e forte e não perder o fio da meada aí, tá? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!